Oi, pessoal. Hoje o nosso bate-papo é com a presidente do CREFON 1, o Conselho de Fonoaudiologia do Rio, a Esther Araújo. Se esse é seu primeiro vídeo, então seja bem-vindo. Eu sou Roberta Paraguaçu, atual secretária-geral do CONRERP 1, que é o Conselho de Relações Públicas do Rio de Janeiro. E essa ação é uma parceria com os Conselhos Regionais do Rio. Nos vídeos a gente fala abertamente sobre as questões relacionadas à pandemia, para a gente esclarecer todos os profissionais, os nossos profissionais e também a população com informações dadas diretamente pelos especialistas das áreas diversas e que são as áreas regulamentadas. Além disso, também a ideia é disseminarmos boas práticas e principalmente boas notícias, né? Porque é o que a gente mais precisa sempre de boas notícias. Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar um comentário, como sempre. Quem ver aí responde, não tem problema. Eu, a Esther, o pessoal do Crifono, ou aqui o pessoal do CONRERP, não tem problema. Bom, enfim, vamos lá. Esther, muito obrigada pela parceria. E aí, para a gente começar, fala um pouquinho sobre você profissional, fonoaudióloga, enfim. Fala aí um pouco sobre você, presidente, e também sobre o Crifono 1. Então, como a Roberta já me apresentou, eu sou Esther Araújo. Na atual gestão, eu estou como presidente do CREFONO 1, que é o Conselho Regional de Fonoaudiologia, que atende ao estado do Rio de Janeiro, mas essa é a minha segunda participação no Conselho. Na gestão anterior, que foi o 11º colegiado, eu estava como conselheira, presidente até de algumas comissões, e agora, na 12º colegiado, eu estou como presidente. A minha área de atuação dentro da fonoaudiologia é a audiologia, que é uma das especializações reconhecidas pelo Conselho Federal para o fonoaudiólogo. Nós temos 12 especializações que são reconhecidas pelo Conselho Federal. Essa minha especialização em audiologia é do Conselho Federal. Mas eu também tenho uma pós-graduação em saúde da família, tenho mestrado, atuo como docente em instituições de ensino superior. Nós estamos, como eu já disse, no 12º colegiado, então eu vou falar um pouquinho do Conselho. O Conselho ele é composto por 20 profissionais, 20 fonoaudiólogos. Então, nós somos 20 conselheiros, 10 que são efetivos e 10 que são suplentes. Esses conselheiros, eles compõem comissões. Aí nós temos as comissões de saúde, que está sendo muito requisitada nesse período, a comissão de ética, a comissão de fiscalização, muito requisitada nesse período também, que não tem só como função fiscalizar, mas também orientar o profissional, principalmente numa situação atípica para todos nós. Acho que ninguém pensou que estaria vivendo uma situação de pandemia ou que durante a sua vida passaria algum dia por isso. A gente passou até pela H1N1, exatamente, é complicado isso. A gente passou pela pandemia do H1N1, mas nem de longe ela foi isso. Então a gente está vivendo assim, um filme de terror, né? Que a gente tem que se adaptar, mas que a gente está conseguindo vencer, a gente já tem bons resultados, os profissionais estão buscando aí formas de trabalhar e a gente tem fé de que isso vai passar rápido, vai passar, né? Então vai sim. A Comissão de Orientação e Fiscalização ela está sendo muito requisitada nesse momento, porque o profissional ele fica perdido, fica sem saber exatamente como agir. E o Conselho de Fonoaudiologia, também acredito, como os demais conselhos das outras profissões, eles trabalham em forma de sistema. Nós temos 9 regionais, nós somos o CREFONO 1 e a gente tem até o 9º, até o CREFONO 9, atendendo o Brasil inteiro. Então, quando a gente fala de trabalho colaborativo, a gente trabalha num sistema de conselhos, onde todos os regionais se reúnem junto com o nosso federal para atender a demanda da sociedade e a necessidade do fonoaudiólogo. E a gente tem trabalhado muito nesse período, né? Nós somos uma profissão relativamente nova, então, em muitas situações a gente vê que fala-se até de outros profissionais na linha de frente, mas temos escutado só ultimamente falar do fonoaudiólogo, falar da fonoaudiologia, né? Então, esse profissional, o fonoaudiólogo, ele está sim na linha de frente, mas ele também está na retaguarda. A gente está atuando aí em prol da saúde e da qualidade de vida
da sociedade, quer aqueles que tenham sido acometidos pelo vírus, como também aqueles que estão na sua casa, fazendo o seu repouso, buscando se resguardar, buscando se prevenir, colaborando aí com a população. É engraçado, né? Porque vocês são o número 1, nós também, né? Então, e vocês só atendem Rio? Ou vocês atendem... Sim, o nosso é Rio de Janeiro. Crefono 1 é só Rio de Janeiro. Ó, a gente atende só o Rio de Janeiro. Viu? Com HERP1 também é só Rio de Janeiro. Só Rio, tá vendo? Vocês são novinhos, mas de novinhos quanto, assim? Nós vamos fazer esse ano agora, dia 9 de dezembro, 40 anos de profissão regulamentada. Então, nossa, isso é relativamente novo. Quando a gente fala de profissão, né? É relativamente novo. Então, a gente tem um longo caminho ainda pela frente, uma profissão que está em expansão, nós estamos conseguindo abrir novos caminhos para trabalhar, nos posicionar enquanto profissionais necessários à saúde e à educação, né? Porque a fonoaudiologia também tem o braço na educação. Na verdade, a gente acabou vindo até da educação para a saúde. Aí, quem quiser conhecer um pouquinho da história da fonoaudiologia, entra lá no nosso site, né? E aí, quando a gente fala de novo, até 40 anos não é. Nossa, é medicina. Gente, 40 anos é sim. Direito. Eu tenho 34, 40 anos é novo. Eu, hein? A sua tem quanto? Tenho 34. Ah, então vocês são mais novinhas ainda. Quase, tá chegando lá. Mas vocês são mais novos que o Conrep. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano, vocês têm a mesma idade do Corém, que é o Conselho de Museologia. Eu acho que eles também têm uns 40 anos aí. Não sei, a gente no dia 9 de dezembro, aí vamos ver quem é o irmão mais velho, né? No dia 9 de dezembro, que é o dia do fonoaudiólogo, nós vamos completar 40 anos. Olha! E a gente espera poder completar com o mérito, né, o louvor e festejando do jeito que merece. Vamos ver se até lá está tudo certinho, né? Mas com certeza vai. E assim, a gente, o Conrep, né, o Conselho de Relações Públicas, a profissão é bem velha, né? Essa profissão é bem velha. Aqui na América do Sul, na América Latina, a gente comemorou 60 anos. Aqui no Brasil, a gente está comemorando 50. A gente nasceu aqui como o Conrep é a primeira região, né? Somos nós. Nós somos de 2 de dezembro, ó nós aí, ó, também. Certinho, olha. 2 de dezembro de 71. Né? Então, 9 de dezembro, dia do fonoaudiólogo. Somos bem pertinhos aí. Não, enfim, Esther, você chegou a falar um pouco sobre as áreas de fonoaudiologia, né? Tem que fazer um exercício aqui com a boca para não sair embolando, né? Fonoaudiologia, vou pronunciar direitinho. O nome já é proposital, para a gente já fazer um teste aí e ver se você está boa de articulação. Que nem o de radiologia. O conselho de radiologia, então, tem uma dificuldade quando eu vou falar conselho de radiologia, tem que ficar embolando tudo. Então, a gente você chegou a comentar, você não falou muito, mas você chegou a comentar sobre as questões das áreas, que são várias, né? Mais de 10 áreas aí. E aí, o trabalho de vocês, ele é, de fato, muito concentrado. Se me corrija sempre se eu estiver errado, tiver algum engano, tá? Enfim, eu sou leiga, então, vamos lá. O trabalho de vocês, parece que ele é muito concentrado nessa região aqui, né? Que aliás... eu penso que justamente dentro do que a gente está estudando e tal, é uma das principais áreas, inclusive aí para a questão do vírus, né? Que ele se concentra também muito nessa região. E aí você fala o trabalho em relação ao coronavírus. Isso, a gente já... Ou em relação à fonoaudiologia, como uma forma geral. Vamos lá, vamos puxar. A gente vai relacionar sempre tudo teu aí, você pode falar bastante. Mas a gente vai já puxando aqui para o nosso assunto da pandemia, né? Fazendo aí um linkzinho para o nosso bate-papo começar. Então, assim, eu penso justamente que como essa é uma das áreas mais importantes nesse contexto aí da pandemia, que é basicamente tudo que começa tudo por aqui, por ser de fato uma doença respiratória, né? Então, qual é o papel do profissional nessa pandemia, do profissional de vocês, fonoaudiólogo?
Dentre essas 12 especialidades que a gente tem reconhecido pelo nosso Conselho de Fonoaudiologia, a gente tem a disfagia. E é a disfagia que está ganhando destaque no combate à pandemia, na verdade, no processo de recuperação, de reabilitação do paciente. Aí, nesse aspecto, você tem razão, ela centraliza bastante o seu trabalho nessa parte de motricidade oral, né, na questão da deglutição. A disfagia, ela tem atuado mais diretamente com o profissional, com o paciente que está hospitalizado. Então, após a exturbação, né, quando você tira o tubo, a gente está falando de pessoas, às vezes, que ficam 30 dias. Recentemente, um conhecido, na verdade, da família, conseguiu receber alta depois de 65 dias hospitalizado, dos quais 55 ele passou dentro de um CTI, né? E na retirada do tubo, é óbvio, ele teve muita dificuldade, ele precisou fazer a tráqueo, né? Ele ficou com o tubo durante semanas, depois precisou fazer a tráqueo, e quando isso tudo foi retirado e que ele pôde ir para o quarto, ele precisou do trabalho do fonoaudiólogo, porque ele não conseguia deglutir, então ele não conseguia se alimentar, né? Ele não conseguia concluir o ato de deglutição, ele não conseguia falar, porque também foi muita agressão, a musculatura ficou muito comprometida, muito tempo entubado, 55 dias entubado, né? Entubado e com dificuldade respiratória, mesmo após a retirada do tubo. Então, ele precisou do fonoaudiólogo para reaprender, exercitar, trabalhar a musculatura responsável pela deglutição. E ele é uma pessoa que ele sempre gostou muito de se alimentar, né, de comer. Ele faz feijoada, ele é um cozinheiro, aquela pessoa que vai para a cozinha fazer comida para todo mundo, mas ele tem prazer em comer. E ele já não suportava mais, ele perdeu 24 quilos nesse período de hospitalização. Ele queria muito comer, ele estava muito ansioso, ele deixou isso claro para a profissional, fonoaudióloga, que trabalhou com ele, que ele precisava comer, né, que ele queria comer. E esse trabalho foi feito exatamente para que ele conseguisse uma aceleração na sua alta e nutricional, seu estado nutricional melhorasse, porque ele só podia ir para casa depois que ele conseguisse se alimentar. Né? São duas pessoas, na verdade, um familiar e uma outra senhora que também foi a mesma história, né? De dificuldade após a retirada do tubo. E ainda assim, em casa, ele vai passar pelo trabalho da fonoaudióloga para concluir o seu tratamento, concluir a sua reabilitação. Né? É fundamental, é importante que essas pessoas tenham o serviço do fonoaudiólogo, porque deglutir corretamente evita broncoaspiração. Então, se o alimento que eu vou consumir for pelo caminho correto, eu não vou broncoaspirar. Se eu acabei de vir de uma situação em que o quadro de infecção respiratória é o mais forte, né, o mais presente, eu preciso evitar que um novo quadro de infecção respiratória aconteça porque eu degluti errado e o alimento passou pelo caminho que não deveria. Ao invés de parar no estômago, o alimento foi parar no pulmão, né? Então, a gente precisa evitar exatamente isso. E também facilitar o processo de recuperação nutricional do paciente. Ele precisa comer adequadamente. E a gente não pode esquecer também da questão da voz. Né? Essa pessoa ela quer se comunicar, ela precisa se comunicar, ela passou muito tempo dentro de um ambiente onde o som que ele mais ouvia era som de máquinas, né? E ele precisa se comunicar, e a voz precisa se recuperar também. Então, é um outro trabalho feito por outro especialista, não da disfagia, já entra uma outra especialização da fono, que é a voz, para atender a necessidade desse paciente que recebeu alta. Não, e você falando assim, tem muita coisa, né? Porque como as nossas áreas estão muito interligadas, né? Estão muito relacionadas, você falou aí do pessoal de nutrição, pode ser que esse paciente, além da fono, que ele está lá na saída dele, no preparo dele para a saída do hospital e ainda vai ter esse acompanhamento na residência dele, ele também precisa, talvez, da fisioterapia respiratória, né? Que aí, então, assim, é uma gama, uma série de coisas que são interligadas, né? Um trabalho de equipe. Não, é um trabalho de equipe, Roberto.
Né? A gente quando vê nas mídias televisivas, né, aquele monte de gente ao redor, aquele movimento todo ao redor do paciente, aquilo de fato acontece. Ele precisa do fisioterapeuta, ele precisa do enfermeiro, ele precisa do fonoaudiólogo, ele precisa do psicólogo, porque muitas vezes a questão emocional dele está tão comprometida, ele acha que ele não vai sair daquele quadro, o psicólogo precisa estar ali. Lembrando que esses pacientes não recebem visita alguma, eles falam com os seus parentes, os seus familiares por telefone quando existe essa opção, quando existe essa possibilidade. Lembrando que nem todo mundo tem recurso a uma boa internet, a um bom aparelho. Então, são semanas seguidas de semanas, eles nesse isolamento, sem poder ter contato nenhum, ele precisa de um apoio. Então, é um trabalho realmente de equipe. Muito amor, muito amor. Muito, nossa, muita dedicação. Eu imagino essas pessoas, você estava comentando dele, que ele estava com essa ansiedade que ele estava de comer, né? Porque essa paixão de comer. Eu imagino, porque eu estou aqui, eu sou uma pessoa que gosta de abraçar, né? Então, eu imagino, estou aqui, não posso abraçar ninguém. Já estou aqui, não estou enlouquecida, mas eu gosto de abraçar. Queria abraçar meu vizinho, não posso abraçar meu vizinho. Queria abraçar minha avó, não posso abraçar minha avó. Não posso sair abraçando as pessoas. Mas dá vontade. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Às vezes abraçar as pessoas na rua, mas não posso fazer isso. Então, assim, a gente está na nossa limitação, né? Mas ele, pelo menos, que bom que ele se recuperou. Ele está tendo todo esse acompanhamento, né? Não sei quanto tempo foi isso, mas teve todo esse acompanhamento. Com certeza ele já está conseguindo fazer as feijoadas dele, churrascos das pizzas e... ainda não, né? Mas vai chegar lá. É porque, assim, impressionante, né? Um negocinho tão pequenininho ou praticamente invisível, né? Para dar um negocinho negativo e faz esse estardalhaço todo, e aí para a gente recuperar, como isso é lento, né? Como esse processo de recuperação é lento. E a gente está falando de um processo, sim. É um processo que leva um tempo, né? Tanto para o fisioterapeuta, né, que vai trabalhar a questão toda muscular dele, ele está, particularmente essa pessoa está de andador ainda, mas já teve uma evolução muito grande, ele recebeu alta esse mês, não tem muito tempo, ele ficou de março até há pouco tempo atrás hospitalizado, e esse é só um caso, a gente vê dezenas de casos, centenas de casos. E é importante que a gente reconheça o valor dos profissionais que trabalham com essas pessoas. Particularmente, não é a minha área de atuação, né? Eu trabalho com audiologia, então eu trabalho com a parte auditiva. Mas eu tenho colegas que estão realmente na linha de frente. Eu, inclusive, convido você que está me ouvindo a acessar o nosso site para verificar o depoimento desses profissionais que estão aparamentados e estão em hospital de campanha, está lá no nosso site a fala deles, o pedido deles para que você se resguarde, para que você fique em casa, porque é muito difícil. Né? E a gente ainda está falando de uma flexibilização que, na verdade, ela já está vindo já faz algum tempo, né? E é uma questão progressiva, então, assim, a tendência é, de fato, mais comércio, mais lojas, mais assim, as coisas abrirem para voltarem ao normal, né? E existe ainda a possibilidade da gente ficar nesse sistema ioiô. Afinal de contas, né, segundo os dados aí que está todo mundo apontando, a gente já chegou a uma marca bem impressionante, bem expressiva, mesmo e sempre reforçando aqui em todos os nossos vídeos que a maior parte das pessoas, elas se recuperam, né, elas ficam bem, fica tudo bem. Mas a gente está com uma marca muito, muito expressiva e grande, mesmo das pessoas que estão em estado grave e que morreram, inclusive. Sim. Mas é sempre importante lembrar que é positivo, de fato, o número de pessoas que está bem, que já se recuperou, que não precisou disso tudo, dessa paramentação toda, né? Mas, enfim, é complicado, né? A gente acaba se e a gente é bom que a gente também tenha em mente que, embora o foco que aparece mais na mídia televisiva seja exatamente essa parte de trabalho da fonoaudiologia, que é a parte da disfagia,
né, da deglutição, da alimentação e também da voz, nós temos outras áreas de atuação que precisaram de um suporte para atender a esse momento da pandemia. Eu vou beber um golinho de água aqui. Não, fica tranquila. Que isso é importante para você manter a sua voz. Nós tivemos... Isso mesmo. Hidrate-se, né? Nós tivemos que dar suporte, o Conselho precisou dar suporte para outros profissionais de outras áreas de atuação que tiveram que manter os seus serviços durante a pandemia. Por exemplo, nós tivemos, infelizmente, muitas demissões acontecendo nesse período. E a audiometria demissional, ela é obrigatória. Né? Demitiu o trabalhador que trabalha num ambiente de risco auditivo, né, com o impacto do ruído, ele precisa passar por uma avaliação auditiva para ver se ele está saindo com a sua saúde auditiva perfeita, né? Ou em que situação está a audição desse indivíduo. E ela não foi suspensa no período da pandemia. Nós recebemos uma legislação federal dizendo que este trabalho era um dos trabalhos considerados essenciais e o fonoaudiólogo precisou manter as avaliações auditivas demissionais, não as admissionais, mas as demissionais sim, nesse período. Outra situação profissional que teve que se manter, né, de atuação profissional fonoaudiólogo, no período foi a triagem auditiva neonatal, que é o teste da orelhinha. Bebê continua nascendo. Dentro ou fora da pandemia, do período de pandemia, bebê continua nascendo. Sim. Né? E essa criança precisa da avaliação auditiva ao nascer. Assim como ele precisa do teste do pezinho, ele precisa do teste da orelhinha. E ela é uma lei federal, então esse serviço precisou ser mantido. Outra situação também que a gente precisou dar suporte aos profissionais foram aos fonoaudiólogos que atendem pacientes de altíssimo risco, como pacientes idosos com Alzheimer, com Parkinson, com problemas de demência, que se tiver o trabalho do profissional suspenso, a sua saúde vai declinar e muito, porque ele precisa deglutir corretamente. O paciente com Alzheimer ele acaba tendo comprometimento na deglutição. Então, você vem desenvolvendo um trabalho com a família, um trabalho com esse paciente, que você não pode suspender, que ele precisa se alimentar. Né? 1, 2, 3 meses num paciente desse sem o atendimento fonoaudiológico, ele vai ter a sua saúde muito comprometida. Então, definir o que é atendimento essencial e que deve ser mantido é complicado, não só para a fonoaudiologia. É muito complicado. É essencial, Não, e ainda mais que a gente está falando aqui, né, como profissões regulamentadas, né? E se nós somos, eu sempre falo isso nos vídeos, né, porque acaba chegando nesse ponto, né? Porque se nós somos regulamentados, existe um motivo, porque nós somos muito importantes, né? Não é qualquer coisa, né? Assim como por exemplo, as relações públicas cuida da reputação, que é alinhada à imagem corporativa, né? Reputação corporativa, tem tudo relacionado à marca, ao posicionamento da empresa, da instituição. E também há os relacionamentos institucionais, que são duas frentes aí, não é só isso, mas são duas frentes aí, que é basicamente o cerne da profissão. E é o que sustenta todas as instituições, não é qualquer profissional que pode fazer isso. Né? Então, imagino vocês que estão lidando diretamente com partes muito específicas do nosso sistema e que qualquer danozinho, assim, mas não é só sua, também são várias outras, né? E aí a gente volta àquela questão de todos, de sermos cíclicos e dependermos um do outro, se estarmos interligados e tudo mais. Mas uma curiosidade que eu acho que poucas pessoas imaginam que a gente teve que dar é outro suporte profissional, é na questão educacional. Porque o que acontece? Nós também temos uma área de atuação da fonoaudiologia que é no ambiente escolar, que é o fonoaudiólogo educacional que trabalha totalmente com as escolas. Você imagina a atual situação em que tudo que acontecia dentro de uma sala de aula presencial tem que ser passado por uma sala de aula virtual. Quando a gente fala de adultos, já é complicado, né? Imagina uma criança e crianças com problemas de aprendizagem. Então, o suporte do fonoaudiólogo também nessa mudança, nessa transição,
para que a educação a escolar continue acontecendo, foi muito necessário. Nós precisamos, em muitos casos, assim, emitir portarias, né, para o trabalho do fonoaudiólogo nas UTIs, emitir portaria para o trabalho dos fonoaudiólogos em hospitais, para o trabalho do fonoaudiólogo na audiometria, que não pôde ser suspensa, não foi suspensa, para o trabalho do fonoaudiólogo nessa educação, né, nessa transição da sala de aula presencial para a sala de aula remota. Isso tudo a gente teve que construir em pouquíssimo tempo. E aí o trabalho do sistema de fonoaudiologia, federais, regionais, foi muito necessário e muito ativo. A gente nunca trabalhou tanto em tão pouco tempo. Não, imagino. É complicado. Eu ia justamente fazer essa pergunta agora. Porque, assim, como conselho, e a gente sabe que a fiscalização é a nossa atividade fim, né? Isso é uma das coisas que está na lei. Vale lembrar que nós somos conselho, a gente é uma autarquia federal, nós somos uma instituição governamental e que a gente não tem estatuto, a gente é regido por lei. Então, assim, não é qualquer coisa. A gente pode criar o que a gente vai fazer e simplesmente fazer. A gente não pode fazer isso. Então, assim, como vocês têm conseguido... você estava falando um pouco sobre essa questão do envolvimento de vocês dentro do mercado e como vocês conseguem fazer esse monitoramento dos profissionais em si? Porque aí a gente já está chegando no âmbito da fiscalização. Como vocês têm conseguido acompanhar, né? É o nosso papel, afinal de contas, né? Vocês têm feito algumas ações específicas com os profissionais como um todo, fazendo para conscientização deles, inclusive também sobre a atuação deles? Sim, logo que essa situação despontou com mais ênfase, né? Porque a gente estava vivendo essa situação do Covid mais para trás, lá na China, mas logo que chegou ao Brasil, o Conselho Regional, a gente teve que suspender parcialmente, né, os nossos serviços, pelo menos o que era presencial. Então, no dia 15 de março, a gente suspendeu o trabalho no Conselho. Todos os conselheiros, eles, dentro das suas comissões, continuaram o trabalho remoto, grupos de trabalho nas redes sociais, WhatsApp. As reuniões passaram a ser também remota. E o Conselho ficou nesse trabalho remoto até mais ou menos 15 de abril. Depois disso, a gente voltou a trabalhar dentro da nossa sede, mas só serviços internos em dias alternados, exatamente em função da demanda que partiu do fonoaudiólogo e das empresas, das hospitais, clínicas. Nós realmente precisamos, nesse período, construir uma forma de orientação, ou estratégias, na verdade, de orientação ao profissional e também às empresas, né? E foi um período complicado, que era um período de renovação de pessoa jurídica, cadastro de pessoa jurídica. Foi o período em que a videoconferência o teleatendimento foi todo organizado, né? E as portarias sobre o teleatendimento foram publicadas e a gente precisou dar esse suporte também ao profissional na ponte, né? Nessa ligação com as empresas de planos de saúde, que também isso era novo para eles. Algumas profissões até faziam, mas a fonoaudiologia e outras não faziam isso. Então, a gente precisou desse trabalho da Agência Nacional de Saúde, com a vigilância sanitária, com os conselhos, para poder a gente organizar uma forma de ofertar o serviço, mas também preservar a saúde, tanto do profissional quanto do paciente. Então, nós fizemos contato com os hospitais de campanha. Foi um trabalho que a gente fez exatamente quando saía edital, convocando os profissionais da saúde, e não saía o fonoaudiólogo. Foi um trabalho árduo que nós tivemos junto com a Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Saúde, de produzir um documento que comprovasse a necessidade do fonoaudiólogo neste ambiente, né? E a gente conseguiu uma entrada muito rápido, não houve muita resistência. Os editais eles até saíam sem o fonoaudiólogo
e a partir da própria demanda do paciente, de ver que o paciente não conseguia se alimentar, de ver que o paciente precisava do trabalho do fonoaudiólogo, que atua dentro do ambiente hospitalar, os hospitais foram buscando esse profissional. Então, ainda hoje, é um trabalho que a gente faz, que é um trabalho nas unidades hospitalares diversas do estado do Rio de Janeiro, né? De verificar quantos fonoaudiólogos estão lá, o registro desse profissional, o serviço que está sendo prestado, não só para quem está na linha de frente do Covid, mas para quem precisa de uma internação, mas não precisou ser entubado, né? De uma forma geral, é colocar este profissional dentro das unidades hospitalares para zelar pela recuperação do paciente. Não adianta você tratar só a doença, você tem que recuperar, né? Sim, sim, sim. E também é basicamente um trabalho educativo também, né? A gente educa essas instituições para que, de fato, a profissão tenha serventia, né? Por que ela existe, qual a importância dela, Sim, de conscientização. Não tratar um profissional errado que está dizendo que faz aquilo ali. Então, assim, é uma cadeia, né? Você acaba virando uma bolinha de neve. E não tem jeito. Um outro trabalho que a gente fez, Roberta, desculpa, um outro trabalho que a gente precisou fazer e que, assim, rapidamente a gente colocou isso em prática também, no próprio mês de março, foi fazer contato com especialistas, exatamente naquelas áreas ou na atuação que era necessário, que a gente abriu linhas de contato com o nosso profissional e, dentre eles, assim, a gente recebia e-mail, a gente recebia postagem no WhatsApp, postagem no Instagram, solicitando informações, a gente conseguiu organizar isso e convidar um especialista para uma live exatamente orientando aquela demanda. Então, nós buscávamos preparar esse fonoaudiólogo para a necessidade que o mercado, que a sociedade tinha dele. Então, nós tivemos diversas, falando sobre a pandemia, falando sobre EPI, falando sobre a estimulação do idoso, exatamente nesse período em que muitas vezes ele está sem poder receber o suporte do profissional dele, o que fazer, né? No ambiente escolar. Então, nós agora, com a questão da biossegurança, que é a retomada, né? A gente vai retomar consultórios, a gente estava com um trabalho praticamente acontecendo, de consultório acontecendo remotamente, no teleatendimento, mantido alguns que eram essenciais, mas agora, nessa retomada, a gente precisou organizar, inclusive, guias, manuais para orientar esse profissional. Então, o manual de biossegurança, portarias que estão sendo publicadas para a retomada do seu consultório, a retomada do seu trabalho em diversos ambientes, nas empresas, como você deve trabalhar, ou quais são os cuidados que você deve ter para manter a sua segurança e a segurança do seu paciente, né? E, consequentemente, dos familiares e da sociedade. Então, foi e tem sido um trabalho muito intenso, mas prazeroso, está valendo a pena. Como também líder do conselho, né? A gente aqui pelo Conherp, né, a gente também tem produzido muito material. A gente tem tentado fazer muitas coisas. E assim, os profissionais também falam muito, né? Mas a gente não vê muito disso, a gente não vê muito aquilo. Mas o backstage, né, o making off aqui, né, tipo, como está acontecendo, a gente não só fala com os nossos profissionais. Aqui a gente conversando com os nossos amigos de outros conselhos, e a gente vai falando, a gente fala com o mercado, a gente fala com as instituições de ensino, a gente fala com N outras instituições e pessoas, no caso, pessoas físicas e jurídicas. Então, assim, é muita coisa acontecendo e a gente tentando sempre colocar um rumo, encaixar as relações públicas. Então, eu imagino vocês aí também com essa questão de organizar tudo para poder passar tudo para os profissionais de vocês e também encaixar para poder entender o vínculo, né? Chegar até o paciente e aí nesse sentido a sociedade e aí vai, né? Enfim, a gente tem um trabalho gigante e a gente sabe, né? O lance
é que realmente o volume disso, né, o que chega para as pessoas é que é o já o pronto. Aí parece que é sempre uma coisa mais simples, né? Mas aquilo tudo que a gente está fazendo, que a gente está executando, né, o grosso, é um trabalho muito maior do que parece, né? Então, é normal. Mas a nossa penetração no mercado em si, e a gente tem que pensar muito nisso, como você estava falando, ela vai além, porque vocês, além da questão dos hospitais, vocês têm as clínicas, além dos profissionais que estão nos hospitais, tem os profissionais que fazem atendimento particular, como você falou. Então, isso tudo tem que ser realmente visto, tem que ser mapeado, tem que ser pensado. E aí, vem, como você falou um pouco disso, me vem a questão, né, que você falou sobre a questão do atendimento virtual, do teleatendimento. Vocês criaram, de fato, uma portaria para dar esse subsídio para os profissionais que têm que fazer um atendimento particular? Como é que isso é feito? Tipo, o WhatsApp, vocês disponibilizam algum canal dentro do site de vocês? Então, nós, sim, fizemos uma portaria exatamente para organizar, dar uma ordem a esse trabalho por teleatendimento virtual. Na verdade, a gente já tinha uma portaria anterior que foi revisada e atualizada para atender a atual demanda. Ela já vinha passando por uma revisão, que era uma portaria antiga, os recursos tecnológicos eram outros nessa época, a própria demanda social também eram outras. Então, essa portaria ela foi revisada rapidamente nesse momento e foi publicada. Nós não temos um canal, a gente não tem um aplicativo que seja direcionado especificamente para o paciente, o profissional, ou seja, só pode atender se usar esse aqui. A gente sabe que outros conselhos até têm isso, né? Até tem uma forma ou um meio, um recurso específico para fazer o teleatendimento. Mas é muito importante que aquele aplicativo que ele vá utilizar, que ele seja seguro, e tudo isso está prescrito, está definido nessa portaria. Então, os profissionais que faziam teleatendimento, com base na portaria, faziam seguros que estavam sendo feitos de maneira correta, de maneira adequada, mantendo sigilo, mantendo registro. E nós fizemos esse documento, sim, nós demos esse suporte ao fonoaudiólogo. E, ao mesmo tempo, fizemos a ponte com as operadoras de saúde, porque é importante que o serviço do profissional seja reconhecido pelos planos de saúde. Sim. É importante que se mantenha a credibilidade, mas também a remuneração do profissional, né? De que o paciente não deixe de ser assistido se aquele atendimento está regulamentado. Inclusive, foi recomendado pela ANS, né? E até mesmo quando ele for fazer uma prescrição e tiver que fazer, ele tenha que o paciente tenha que apresentar isso na farmácia, em algum lugar, enfim, esteja seguro de apresentar aquele documento. Até porque todas as prescrições médicas, elas precisam estar com o carimbo que tem o registro profissional, a especialidade do profissional, o nome do profissional e a assinatura do profissional. Então, com a data, ainda tem que ter a data. Então, assim, para as pessoas realmente ficarem atentas e seguirem direitinho, porque afinal de contas, se também o profissional não tiver exatamente enquadrado, seguindo as regras, a gente precisa desconfiar também um pouco. Então, a gente tem que também estar atento a isso. Também não adianta ser atendido também ser atendido por um profissional que não está regular, não está direitinho. Quando o profissional... Eu não gosto muito de falar isso, mas é uma questão de atenção, né? Se a profissão é regulamentada, a gente tem um código de ética também a seguir. Então, se o profissional está atuando sem o registro, a gente precisa desconfiar da ética desse profissional. Que a partir do momento que ele está registrado e ele está direitinho no seu conselho, significa que ele leva não só a sério a profissão dele, como ele também leva a sério o que ele vai passar para o cliente dele, né? Para o paciente, no caso. E então, ele estando direitinho, ele está passando tudo o que ele precisa de transparência,
visibilidade, tudo direitinho para todo mundo. Ele não tem, até porque você que está sendo atendido por um profissional fonoaudiólogo pode consultar no nosso site se esse profissional realmente é um fonoaudiólogo. Você consegue ver pelo nome, o registro dele, se ele está cadastrado, se ele tem registro de fato no CREFONO 1. Então, você pode fazer essa consulta ao conselho, porque exercício ilegal da profissão é crime. Né? Então, se a pessoa não é um fonoaudiólogo e está atendendo como um fonoaudiólogo, está cometendo um crime. Então, é responsabilidade, sim, do cliente fazer esse tipo de consulta. Né? Assim, é importante que você verifique a legalidade desse profissional, se você desconfiar. É claro que se é um profissional que está dentro de um hospital, dentro de uma clínica, o registro dele está ali, o carimbo dele está ali, tudo direitinho, esse hospital, essa clínica já fez esse tipo de consulta, né? Que eles precisam registrar os profissionais que estão atuando lá dentro. Esse nome está lá com a gente no conselho. Mas se você, de alguma forma, duvida de algo, desconfia de algo, recebeu um encaminhamento sem um carimbo, recebeu uma indicação sem um carimbo, consulta. Consulta ao conselho se está tudo regular, se está tudo certinho, que aí já é um problema ético, né? E se não tiver se não tiver em algum momento, se não achar, faz a denúncia. Tem que fazer. Faz a denúncia. Profissionais de relações públicas que estão vendo esse vídeo, ou pessoas de RH, profissionais que estão dentro das instituições e que conheçam pessoas que fazem comunicação dentro das instituições, também precisam ficar atentas a isso. A profissão de RP também tem registro. A gente, por enquanto, não tem a consulta online no nosso site, mas vamos ter. Então, assim, todos os nossos profissionais registrados do Brasil vão estar lá. Então, todo mundo precisa ficar atento a isso, né? É muito importante a gente ter as pessoas certas nos lugares certos, para que ninguém saia prejudicado. Bom, então, voltando aí que a gente estava falando especificamente dos profissionais, mas teve algum momento aí, antes da gente falar disso, que você estava falando sobre um grupo específico de risco. Você falou bastante sobre idoso. E aí, ficou uma curiosidade. Está conseguindo ouvir bem? Tô. É que tá escorregando o fone às vezes aqui. Então, assim, um grupo de risco que eu fico assim bem curiosa, que acho que me chama bastante atenção, são as pessoas que têm problemas respiratórios. Né? E aí, além de todo esse paranauê que a gente está fazendo já há 3 meses de prevenção, e todo mundo está recomendando, que a gente começou a criar toque, toda hora passar álcool em gel, que eu tenho água sanitária diluída ali, que eu passo em tudo quanto é coisa que vem da rua. Enfim, então a gente toma banho, as roupas estão muito mais que bem lavadas, né? Porque toda hora a gente lava a roupa quando sai. Vocês têm algum tipo de recomendação? Porque assim, o pessoal que a gente é especificamente voltado para alimentação ou qualquer coisa saudável, como a gente falou aqui, a gente direciona para o Conselho de Nutrição, que é o CRN4 aqui do Rio. Aliás, o pessoal assiste o vídeo do CRN4 que já tem aí, vocês vão gostar, tem várias dicas lá bem legais. E também sobre a questão que você mesmo também falou, do pessoal de psicologia, que também precisa de acompanhamento e tudo mais, que é um momento bem complicado, bem difícil. A gente direciona para o Conselho de Psicologia, psicólogo. Então, também, pessoal, tem vídeo do Conselho de Psicologia também já postado. Vai lá, assistir os 2. Então, assim, o que vocês recomendam especificamente aí na especialidade de vocês? Existe alguma coisa para fazer de prevenção? Na verdade, assim, a melhor prevenção é ficar em casa. Né? A gente ainda não tem uma vacina, a gente ainda não tem uma medicação que surta um efeito de fato para curar, né? De cura. É vírus, gente, é vírus, né? Então, a melhor recomendação é fique em casa, atenda ao que os especialistas estão falando,
né? Fique atento a isso. Mais especificamente, a um público que é clientela nossa, os respiradores bucais, aquelas pessoas que têm problemas de alergia respiratória, né? Hipotonia facial, a boca aberta, só consegue dormir de boca aberta, né? Tem dificuldade de respirar pela narina. Essas pessoas elas acabam sendo mais suscetíveis a infecções respiratórias, né? Porque tende a deglutir errado, pode broncoaspirar, independente da faixa etária, né? Engasgar com o alimento, também as pessoas que têm dificuldade de deglutir. Então, os respiradores bucais, esses quadros característicos de alergia respiratória, precisam ter cuidado. Se você já tinha a sua consulta com a fonoaudióloga, mantenha os exercícios em dia, faça o que a sua profissional está te orientando, continue a fortalecer a sua musculatura, que é uma forma de você prevenir não exatamente o vírus, mas prevenir infecções até oportunistas, se por acaso você pegar o vírus, né, que você consiga se recuperar mais rapidamente pelos cuidados que você já vinha tendo da sua profissional ou com a sua profissional. E aquelas pessoas também que já têm problemas de deglutição, os idosos principalmente, que a musculatura toda envelhece, deglutir fica difícil, engasgos são comuns, esses também tendem a broncoaspirar. Então, é continuar o seu trabalho com a sua profissional, continuar o fortalecimento, continue com as suas sessões, mesmo que virtuais, elas surtem efeito sim, elas são importantes sim. Na retomada, o seu profissional vai avaliar o quadro e vai verificar se você precisa ou não de uma reavaliação presencial, de algo presencial, para adequar o plano de atendimento seu à atual situação, mas não deixa de fazer. Não que a fonoaudiologia seja assim, prevenção para o vírus, não existe isso, existe o cuidado de todo de higienização. Use máscara, passe álcool em gel, ao chegar em casa tenha todos aqueles cuidados. Recomenda-se prender cabelo, quem tem cabelo lindo, assim como o da Roberta, comprido, Gigante. prende esse cabelo, né? Uma calopsita, sabe? Em cima. Prende esse cabelo num coque, né? Evite usar bijuterias. O momento de ficar bonita, linda é outro. Você é bonita, linda, lindo de qualquer maneira, né? Igual muçulmano, fica em casa. Tira brinco, tira anel, tira cordão. Fica em casa, linda, meu de bijuteria, fica em casa, passa maquiagem. Fica em casa, use maquiagem se você gostar muito, para ficar em casa, para fazer uma live com seus amigos, para fazer uma videochamada com a sua família. A gente tem como você continuar a vida, ser feliz, mesmo nessa situação, né? É importante se cuidar. Né? Agora, especificamente esse público, os mais idosos, os respiradores bucais, as pessoas que têm problema de disfagia, de deglutir alimento, engasgo frequente, continue com o seu trabalho fonoaudiológico. E se você não tem um trabalho fonoaudiológico te dando um suporte, te acompanhando, né? Te ajudando nesse momento, procure, porque é importante que você evite doenças oportunistas. Então, a gente já aí começando, dando início aí à nossa reta final aí do nosso bate-papo, que é uma pena, né? Porque dá vontade de a gente sempre ficar conversando mais, né? E aí, eu preciso falar isso, fazer essa pergunta, né? Porque, assim, como a gente tem zilhões de informações por aí, e justamente esses vídeos que a gente tem feito aqui em série, eles são para tirar várias dúvidas e assim, desmistificar muitas coisas, inclusive nos posicionarmos como as profissões, como os especialistas, né? Muitas dessas informações que estão aí, se não, de repente, até a maioria delas já são fake news. Né? O pessoal gosta de produzir isso, né? Coisas mentirosas. Então, eu ressalto, inclusive, que é muito importante, quando você receber alguma informação, checa. Não vai te custar nada. Checa, pega o título daquilo que você recebeu, pega um trecho daquilo que você recebeu, joga no Google, vê lá um site que você confia, que seja confiável, seja o Globo, seja o Estadão, seja um confiável, grande, e checa. Não vai custar nada.
né? É melhor que você ficar encaminhando, disseminando uma coisa que você não sabe direito de onde veio. Ah, mas foi uma pessoa que eu confio muito que me enviou. Mas a pessoa erra. A pessoa pode cometer um erro e de ficar, às vezes, até com preguiça de checar ela mesma e vai e te passa. Mas então não vamos quebrar essas correntes, porque fake news é corrente, gente. Então tem que quebrar isso. E justamente eu estou falando isso porque assim, no início da pandemia eu rio muito dessa história, mas é porque as coisas são tão bizarras que não tem como não rir. No início da pandemia eu recebi que gargarejo matava o vírus. Então, assim, tipo, a pessoa sentiu dor de garganta, que é um dos sintomas do coronavírus. A pessoa foi lá, fez um gargarejo. Não sei com que tipo do que ela fez gargarejo, porque água pura não deve ser. E gargarejo de cachaça enfim, não vai resolver o problema, né? A pessoa fez lá um gargarejo, pá, corona down, tipo, coronavírus acabou, não tem mais coronavírus. Gente, isso não existe. Não existe. Milagre não é assim que funciona, não existe efeito imediato. Daí, tu conhece alguma outra, ou recebeu alguma outra notícia mentirosa, que pode não ser assim, tipo, divertida, né? Porque essa chega a ser engraçada de tão absurda. Mas tu tem alguma outra notícia ou alguma outra coisa que seja meio assim surreal para compartilhar? A gente não recebeu nenhum tipo de notícia assim via nossas mídias, né? Assim, o profissional, quando fazia consulta voltado para outras questões mais legais, né? Se podia sim, se não podia, respaldado em quê, no conselho. Mas eu, pessoalmente, vi gargarejo de água e sal, quando estiver com a garganta ardendo, algum desconforto, vai matar o vírus. Gargarejo de álcool em gel, também eu vi isso, álcool em gel. Aí a gente não sabe se é brincadeira ou não, mas gargarejo de cachaça. E isso, assim, é sério, que às vezes você faz uma postagem para brincar e aquilo acaba virando, dando um boom, né? E aquilo acaba rodando de um para o outro e há pessoas que acreditam. Há pessoas que acreditam que existe Covid-19, Covid-20, 21, né? Existem pessoas que acreditam em tudo que vê na mídia social. E pessoas que, inclusive, vai consultar a mídia ao invés de consultar um profissional e acaba reproduzindo aquilo. Faça isso que vai dar certo, faça isso que cura. Não é assim. Não é desse jeito. Não é só medicação, não é só a onda das medicações, né? A gente não voltou a 1920, que tipo, dava essas simpatias. A minha avó é cheia de simpatia para fazer, não. Imagina então. Não façam isso. Chazinho, votem sempre um chá que resolve tudo, né? Votem sempre um chá. E rolou também pelas mídias, aí Facebook, Instagram, também questão de chá, isso que você falou de gargarejo, eu também vi isso, né? E se você está fazendo isso como uma forma de brincar, não faça. Porque é aquele que acredita e é aquele que vai adotar aquilo ali como solução. Sim, depende para quem você fala, né? Se você sabe que tem gente que vai acreditar, por que você vai falar o absurdo para quem vai acreditar? Você fala o absurdo para quem vai rir junto com você do negócio, vai aumentar aquilo ali na brincadeira, mas vai ficar ali entre vocês, né? Você não vai sair disseminando isso para qualquer pessoa, porque vai acontecer isso, né? Enfim. E então, Esther, deixa aí então os contatos do Crefono 1. Se vocês tiverem algum material que o pessoal possa visualizar, que o pessoal possa compartilhar, se vocês quiserem e tiverem, não sejam só para os profissionais, mas também aí para a sociedade, para o pessoal, público aberto. Deixa aí, pode falar. Então, nós retomamos o nosso trabalho de atendimento ao profissional exatamente ontem, começou a retomada ontem. Nós iniciamos nosso trabalho presencial interno somente, mas nós vimos que a demanda do profissional e a demanda das empresas, clínicas, hospitais, eles estavam necessitando de documento físico
e nós precisamos reabrir para isso, então a gente já está com atendimento agendado. Aí eu peço a você, fonoaudiólogo que está ouvindo essa gravação, né, está me escutando agora, que para ser atendido você precisa agendar. Nós estamos tomando todo o cuidado, desde medição de temperatura, tanto do funcionário quanto do profissional que chega para ser atendido, agendamento de hora em hora, é só você entra, estou com meu marido, seu marido vai ficar do lado de fora, só você vai entrar. Então a gente retomou esse trabalho, e é um trabalho que é específico para a entrega de documento. O seu documento que estava preso no conselho durante esse período, renovei minha carteira, estou sem a minha carteira, preciso da minha carteira porque vou trabalhar no hospital. O hospital só está me aceitando com a carteira. Ele está certo, né, de aceitar com a carteira. A gente acabou de falar sobre a questão, o risco de exercício legal da profissão, né? É importante que você esteja com a sua carteira. Então, a gente está abrindo exatamente para isso, para você receber declaração, carteira, documento que seja essencial para que você trabalhe. A empresa que aceitar a declaração feita e encaminhada remotamente continua com isso até a situação melhorar. Vá somente se for essencial. Todas as informações que você precisa, acesso também a documentos. Eu vou emitir uma declaração de que eu estou em situação regular com o conselho. Você consegue pelo nosso site. Então, entra lá no nosso site, www.crefono1.org.br, e ali você vai ter e-mail para contato, o número do nosso WhatsApp. A gente também está atendendo pelo WhatsApp, foi um canal que a gente abriu nesse período. A resposta ela é mais rápida pelo WhatsApp, mas eu peço a você que utilize esse canal apenas após acessar o nosso site, para não sobrecarregar. Eu digo a você que 99% das informações que você precisa, ela está no site, né? Então, tenha esse hábito de acessar enquanto profissional e até mesmo enquanto sociedade, porque muitos dos inscritos nas nossas mídias sociais, né, nos nossos canais, eles não são fonoaudiólogos, eles são sociedade mesmo, que acompanham o trabalho da fonoaudiologia. Isso é muito bom, porque a gente já fez esse levantamento, e nós temos mais pessoas que são da comunidade, da sociedade, do que fonoaudiólogos, porque no Rio de Janeiro nós somos 6 mil, e a gente tem bem mais do que isso nas nossas mídias sociais. Então, a gente está atendendo ao público também. Todo o nosso histórico, desde que começou a primeira publicação sobre a pandemia, até hoje, a questão do manual de biossegurança, a portaria do retorno de atendimento ambulatório, tudo está no nosso site. Nós também temos o canal das mídias, que é do Facebook, você coloca lá a sua dúvida, o seu questionamento. Também temos o Instagram. A gente está procurando assim, abastecer profissional e sociedade das informações que são necessárias para te dar qualidade no seu atendimento fonoaudiólogo e qualidade também no seu atendimento, nosso paciente, nosso cliente, o cidadão, a população que precisa do serviço da fonoaudiologia. Esther, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela parceria. É ótimo ter amigos como vocês. E a gente espera que assim, tudo passe logo, tudo realmente abra normalmente, que a gente possa voltar a se encontrar, que a gente possa voltar a abraçar, porque eu adoro, tô louca para abraçar as pessoas. Então, um beijo, muito obrigada por esse bate-papo e se der a gente faz um outro aí pro pessoal. Muito obrigada, gente, foi um prazer, viu? Precisando de qualquer coisa, acessa lá que a gente dá o suporte para vocês. Muito obrigada, Roberta, muito bom esse papo com você. Super tranquilo, super dinâmico, bem informal, como eu gostaria que fosse. Obrigada, Flor. Um beijo. Tchau.